Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A NTT continua indeferindo pedidos de autorização para operar mercados solicitados por empresas de ônibus no transporte regular. Esta postura persistirá enquanto durar o prazo de transição do novo marco regulatório do TRIP. Desta vez, a agência indeferiu pela decisão número 196, pedido para operar os mercados pleiteados pela Aviação Novo Horizonte, uma das principais prestadoras de serviços de transportes do Brasil, com sede em Vitória da Conquista, na Bahia. Já pela decisão número 195, a ANTT autorizou 14 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Já no dia 6 de junho, pela portaria número 59, em atendimento à aviação Montes Belos, a agência revogou a portaria número 52, de 19 de outubro de 2023. Esta portaria determinou que 39 empresas do transporte rodoviário interestadual, dentre as quais a Montes Belos, interrompessem a operação de suas linhas. Com a revogação, a empresa está liberada a operar suas linhas no transporte interestadual de passageiros. A portaria determina ainda que a Montes Belos apresente novo plano de manutenção adequado ao novo marco regulatório do TRIP, no prazo de 30 dias. Já pela decisão SUPAS número 198, a ANTT autorizou 11 empresas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. A Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário de passageiros, apresentou à diretoria da NTT, em Brasília, seu plano de excelência regulatória. O documento foi desenvolvido em conformidade com as regras estabelecidas pelo marco regulatório vigente do TRIP, que impõe novas obrigações às empresas que atuam no transporte rodoviário regular de passageiros. Entre as ações previstas pelo plano da Flixbus, destacam-se processos de monitoramento contínuo de indicadores de desempenho, integração de sistemas de informação, aperfeiçoamento dos procedimentos para atendimento ao cliente, que ficará ainda melhor, e adequação do sistema de Monitrip, que transmite os principais dados ao agente regulador. O plano de excelência regulatório da Flixbus visa implementar o bem-sucedido modelo global de conformidade para se adequar às mudanças provocadas pela nova regulação no setor, sem perder de vista a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos no país. Esses serviços são viabilizados por meio de um modelo de parcerias com empresas de transporte regularizadas pela ANTT, explica o CEO da Flixbus no Brasil, Edson Lopes. Ele apresentou o plano junto com Andréia Mustafa, diretora de Relações Governamentais e Institucionais da empresa. Os executivos reafirmaram o compromisso com as adequações necessárias para que os pilares do plano sejam alcançados de maneira eficaz e dentro de um cronograma estabelecido. Entre os pontos específicos do plano estão habilitação, atendimento ao cliente, indicadores de desempenho, adequação do bilhete de passagem eletrônico, alterações operacionais do sistema Monitrip, enfatizando a importância do sistema no monitoramento contínuo das operações. O Monitrip é uma ferramenta que permite que os dados das viagens sejam transmitidos à ANTT a cada 180 segundos, dados que são utilizados para aperfeiçoar a gestão dos indicadores do sistema regulatório e para evitar fraudes. A Flixbus ressalta que a solução apresentada à ANTT segue as orientações e normas da agência e vem sendo adaptada conforme a nova regulação, tanto para o uso da empresa quanto de seus parceiros. Para os parceiros, a Flixbus fornece uma solução que garante a transmissão de informações precisas. Nosso plano de excelência regulatória reflete o compromisso da Flixbus com o setor em ajudar as empresas parceiras no plano de adequação regulatória e aumentar sua visibilidade a partir de uma ampla experiência global. Queremos também preparar o terreno para futuras linhas da Flixbus como autorizatária e continuar oferecendo serviços com cada vez mais qualidade, inovação, segurança e sustentabilidade, reforça Andréia Mustafa. A exposição Buzzworld da Turquia 2024
tem como objetivo apresentar as últimas novidades em ônibus urbanos e rodoviários, e a fabricante Iveco Bus aproveitou a oportunidade para exibir suas mais recentes inovações em mobilidade sustentável. A empresa oferece uma diversidade de veículos, incluindo opções de zero emissão, além de uma variedade de serviços. Em um estande de 442 metros quadrados, localizado no pavilhão 3, a Iveco Bus apresentou 3 modelos de ônibus que representam sua proposta de mobilidade sustentável, sendo eles o Crossway, o Evadis e o E-Way de 12 metros. Além dos veículos, o estande da empresa também destacou 2 áreas dedicadas à sua tecnologia de eletromobilidade e serviços associados, Energy Mobility Solutions e a Iveco On. A fabricante Škoda informou nesta semana que já concluiu 20 trolleybus que vão circular em Vilnius, capital da Lituânia. Outros 20 estão em linha de montagem. A encomenda total soma 91 trolleybus. Este primeiro lote deve entrar em operação já nesse mês de junho e entrega de todas as unidades termina em 2025. O contrato com o governo foi assinado em maio de 2023 e contempla o modelo Trolleybus Škoda 32TR, avaliados em mais de 52 milhões de euros, cerca de 295 milhões de reais. Esses trolleybus estão equipados com baterias de tração, permitindo uma condução autônoma por pelo menos 20 km, ou seja, sem estarem conectados à rede aérea. Além disso, os veículos contam com sistemas de câmeras para monitoramento do tráfego, bem como o sistema Mirror Eye, que substitui os espelhos laterais externos convencionais. Cada trolleybus conta com sensores laterais para monitorar o movimento dos passageiros. Capitais europeias, em especial na região báltica, decidiram manter os investimentos em trolleybus novos e modernizações das redes, enquanto a frota de ônibus elétricos a bateria cresce. É o caso de Lituânia, Letônia e Estônia, de acordo com informações da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, que seria o correspondente à Anfávia do Brasil neste mês de maio de 2024, à imprensa especializada do continente. A fabricante de ônibus da Irlanda do Norte, a Wrightbus, anunciou nesta semana a venda de 100 coletivos elétricos para a operadora do país 01. Deste total, 40 são de 2 andares que vão operar em serviços regionais e em Derry, Londres, Limavady, Strabane, Coleraine e Portadown. Já para o sistema metrô da capital Belfast, são 60 unidades de piso único também elétricos. Os primeiros ônibus de 2 andares já estão sendo entregues. Todo o lote deve estar em operação ao longo de 2025, para quando se prevê que 50% da frota de ônibus de Belfast seja livre de emissões. A compra destes 100 ônibus foi assinada no fim de 2022. O negócio não se limitou à compra dos veículos, mas inclui a infraestrutura necessária para carregamento das baterias. A aquisição foi financiada pelo Departamento de Infraestruturas do Governo Federal. Tanto os ônibus de 2 andares como os de piso único possuem itens de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, além de acesso gratuito à internet por Wi-Fi, tomada de carregamento USB e anúncios audiovisuais digitais da próxima parada. A Wrightbus é uma fabricante de ônibus da Irlanda do Norte, fundada em 1946 por Robert Wright e mais tarde dirigida por seu filho William, até ser adquirida em 2019 pelo empresário britânico Joe Bamford. O primeiro nome da companhia foi Robert Wright e Son Coach Builders. O governo norte-americano anunciou na última semana um financiamento de 900 milhões de dólares, cerca de 4,68 bilhões de reais, para o programa de transporte escolar do país. Os recursos serão usados para a compra de 3,4 mil ônibus escolares de baixa ou zero emissões, dos quais 92% devem ser elétricos. O dinheiro é para cerca de 530 distritos do país dos Estados Unidos que vão renovar a frota. O governo norte-americano já financiou em 4 anos 3 bilhões de dólares,
cerca de 15,6 bilhões de reais, com cerca de 8,5 mil ônibus escolares de diferentes formas de tração para 1.000 instituições de ensino aproximadamente. Já é a terceira rodada de financiamentos para o transporte escolar. Somente entre 2022 e 2023 foram liberados cerca de 2 bilhões de dólares para os distritos comprarem ônibus escolares. Esta mais recente rodada não estava prevista inicialmente, mas foi aberta pelo governo norte-americano devido à alta procura de prefeitos e governadores. A previsão é de aumento gradativo de ônibus escolares de baixa emissão até que em 2035 toda a frota deste tipo de veículo seja elétrica. Em nota, o governo norte-americano informou que o programa Ônibus Escolar Limpo pode receber mais ampliações de acordo com a solicitação dos governantes locais. No Brasil, o programa Caminho da Escola existe desde 2007. Inicialmente foi voltado para áreas de trafegabilidade difícil, como regiões rurais. Seguindo os critérios impostos pelo governo federal, as montadoras e encarroçadoras desenvolvem modelos especiais para estas operações mais severas, com características como chassis e suspensão reforçados e distâncias entre os para-choques e eixos mais adaptadas a inclinações de pista maiores. Há também modelos para o tráfego urbano, incluindo de piso baixo. A rodada mais recente do Caminho da Escola Brasileira envolveu em 2023 16,3 mil ônibus escolares, mas não houve propostas para todas as categorias. Haverá o fornecimento de veículos encarroçados sobre chassis comercializados já montados, com os micro-ônibus Volare da Marco Polo e os fora da entrada Agrale Muruá. Os veículos ainda estão sendo solicitados pelos estados e municípios. Nenhum deles é elétrico, mas o Brasil já testa ônibus escolares elétricos. A Eletra, de São Bernardo do Campo, apresentou 2 unidades que estão sendo testadas. Os veículos contam com chassis Mercedes-Benz e carroceria Caio. Há uma estimativa de que, para a categoria urbana, a próxima rodada do Caminho da Escola Brasileiro já disponibilize ônibus escolares elétricos. A Urban, urbanizadora municipal de São José dos Campos, no interior de São Paulo, publicou nesta segunda-feira, dia 3 de junho, mais uma tentativa de licitar o aluguel de 400 ônibus elétricos. As propostas devem ser apresentadas em 15 de julho de 2024. A estimativa do valor total contrato é de 2,92 bilhões de reais. Após ter editais barrados pelo TCE de São Paulo e licitações fracassadas, a prefeitura disse que faria alterações no edital. A mais recente tentativa foi em janeiro, quando apenas Master Solutions Logística de Minas Gerais apresentou proposta, mas foi desclassificada por problemas de documentação e teve o recurso rejeitado. De acordo com esta nova edição de edital, o contrato se refere a aluguel sem motorista. Serão 3 tipos de ônibus elétricos, todos com 0 km com ar-condicionado e outras comodidades como carregador USB. A prefeitura diz que haverá outra licitação separada para o sistema de carregamento e, se necessário, da energia elétrica. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos. No Nordeste, a prefeitura de Lauro Freitas, na Bahia, definiu nesta segunda-feira, dia 3 de junho, as linhas que devem receber os 30 novos ônibus elétricos, que serão comprados com recurso do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Todos os veículos terão ar-condicionado, tomadas USB para carregamento e acesso à internet por meio de Wi-Fi. Segundo a administração municipal, o financiamento deve ser de cerca de 60 milhões de reais. A expectativa é que os novos veículos transportem mais de 30 mil passageiros em serviços que ligarão os grandes polos de passageiros à estação do metrô aeroporto. As linhas circularão nos bairros Parque São Paulo, Vida Nova, Buraquinho, Portão, Areia Branca, Ipitanga e Centro. As linhas serão Parque São Paulo, a Estação Metrô, Jambeiro, Estação Metrô, Areia Branca, Estação Metrô, via Hospital Metropolitano, Estação Metrô ao Portão, Estação Metrô Vida Nova, via Terra Plaque, Buraquinho, Estação Metrô, Vilas do Atlântico, Estação Metrô, Ipitanga, Estação Metrô e Centro, a Estação do Metrô. Em todo o país, a primeira etapa da modalidade de renovação de frota vai liberar recursos de 10,6 bilhões de reais
para 61 cidades de 7 estados para cumprir a compra de 5.331 ônibus novos, dos quais 2.549 elétricos e 2.782 a diesel com padrão Euro 6 que polui 75% a menos. Haverá ainda recursos para 39 veículos sobre trilhos. Por meio de nota, o secretário de Trânsito do município, Capitão Olinto, os novos veículos vão contribuir para a melhoria da modalidade urbana. Esse projeto foi desenvolvido através de uma parceria CETOP com a CEDU, quando o secretário Antônio Rosalvo era o gestor da pasta, e foi quem orientou todas as ações necessárias para que isso hoje se tornasse realidade. A SNC do Ministério da Justiça do Governo Federal multou a Enel em 13 milhões de reais por serviços inadequados na capital paulista e cidades da região metropolitana. O dinheiro irá para um fundo de interesses difusos. A decisão foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta última terça-feira, dia 4 de junho. Na publicação oficial, a SNC cita problemas como interrupção de serviço público essencial e demora no reestabelecimento. Durante as chuvas da época de calor entre o fim de 2023 e início de 2024, quem mora e depende dos serviços da Enel na Grande São Paulo sofreu. Até mesmo os transportes foram afetados. No dia 3 de novembro de 2023, numa das piores crises de energia, uma garagem da zona leste de São Paulo, da empresa Ambiental, teve de deixar encostados por quase uma semana 25 ônibus elétricos, que não podiam carregar as baterias. Vários trechos da rede de trolebus foram suspensos. Na capital e ABC, e escadas rolantes e equipamentos de estações também foram desligados. Diversas residências e vários abastecimentos comerciais ficaram semanas sem energia. Cabe recurso por parte da Enel. Ainda de acordo com a publicação oficial, se pagar sem recorrer, a Enel pode ter 25% de desconto no valor da sanção. São 4 processos administrativos contra a Enel na secretaria. Esse é a conclusão do primeiro. O valor de 13 milhões de reais é a multa no âmbito da SNC, Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça do Governo Federal. Além da multa, a SNC recomendou intervenção administrativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, na Enel, e que o Ministério de Minas de Energia revogue a concessão da Enel na Grande São Paulo. Em nota, a Enel disse que não foi notificada e que investe em melhorias. A Enel informa que ainda não foi oficialmente notificada das medidas propostas pela Senacom e reafirma seu compromisso com os consumidores nas áreas de concessão em que atua. A companhia reitera que no período entre 2023 e 2024, entre 2024 e 2026, aportará no Brasil cerca de 18 bilhões de reais, dos quais 80% serão destinados à distribuição de energia e 6,2 bilhões de reais investidos só em São Paulo, para reforçar a resiliência da rede elétrica e enfrentar os crescentes desafios climáticos. O valor previsto corresponde a um aumento em média anual de investimento da distribuidora de 1,4 bilhão de reais para cerca de 2 bilhões de reais. A companhia também apresentou recentemente os primeiros 180 novos funcionários, que integram um total de 1,2 mil profissionais que serão contratados em 12 meses para operação em São Paulo, como parte de um plano robusto que irá quase dobrar o número de colaboradores próprios para atuação em campo. A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinou contrato com a construtora Melo de Azevedo S.A. para a construção do terminal BRT bairro Imperial de Santa Cruz no corredor Transoeste, na zona oeste da capital. A obra custará 73,7 milhões de reais, conforme o extrato do contrato publicado no Diário Oficial no último dia 5 de junho, com prazo de 2 anos. O valor contratado contempla a requalificação da rua Álvaro Alberto e outras no mesmo bairro. Com área de mais de 13,2 mil metros quadrados, o novo terminal terá 3 pavimentos com aproveitamento de iluminação e ventilação natural.
A estimativa é que terá capacidade para receber até 14 ônibus articulados do sistema BRT, 10 ônibus convencionais e 8 vans. A nova estação do BRT Transoeste terá ainda 13 sanitários públicos, rampas de acessibilidade, bicicletário para o armazenamento de até 300 bicicletas, estacionamento para 105 veículos e 50 motos, além de pistas exclusivas para os ônibus do BRT. O terminal BRT Santa Cruz não será construído no mesmo local da atual estação do BRT, e sim na rua Álvaro Alberto, que será requalificada. A mudança decorre de pedidos de moradores no centro do bairro de restaurar a antiga praça que existia antes do BRT ser implementado em cima dela, movendo o terminal para a localidade de um supermercado abandonado na rua Álvaro Alberto. A Buscar anunciou no último dia 3 de junho sua participação na 12ª edição do Encontro das Empresas de Transporte, Turístico e Fretamento de Santa Catarina, realizado nos dias 14 e 15 de junho, em Brusque, em Santa Catarina. De acordo com a empresa, a família NB1, lançada em 2023 e premiada recentemente com o selo IF Design, será seu destaque no evento, além de outros modelos que compõem a cartilha comercial. Para o diretor comercial Paulo Corso, a presença da Buscar é de grande relevância. O evento, promovido pela Associação das Empresas de Transporte Turístico e Fretamento de Santa Catarina, terá como novidade a abertura ao público para a visitação da feira, exposição e palestras no sábado, sem cobrança de valores. Segundo a organização, o evento deve atrair uma participação de público superior às edições anteriores, considerando que o evento será realizado no Vale do Itajaí, região com maior concentração de empresas de transporte e turismo de Santa Catarina. A nova Itapemirim Suzantu retomou nesta quarta-feira, dia 5 de junho, as vendas de passagens na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. As vendas ocorrem na lotérica Trevo da Sorte, na rua Via Ápia 26, loja A, na Rocinha. Trata-se de uma ação entre a nova Itapemirim Suzantu, BusPay, a empresa de tecnologia de transações de pagamentos de passageiros, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo gerenciamento de casas lotéricas no país. As informações foram confirmadas pelo diretor de operações da nova Itapemirim Suzantu, Júlio de Assis. Além disso, a empresa de ônibus informou que haverá partidas do local para destinos como Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Paranaíba, Petrolina, Picos, Piripiri, Salgueiro, Teresina, Vitória, entre outros. O início gradativo das partidas da Rocinha vai ocorrer a partir do dia 15 de junho, e as viagens vão ser inicialmente sempre aos sábados. A partir do dia 21, começam as sextas-feiras de Parnaíba, Fortaleza e Campina Grande. Todos os ônibus também passam pela rodoviária do Rio de Janeiro. Segundo a nova Itapemirim, trata-se apenas da retomada de um atendimento que já foi realizado pelas empresas Itapemirim e Caiçara, que estava paralisada. O objetivo é facilitar os deslocamentos de passageiros que necessitam de viagens interestaduais. A companhia desmentiu boatos de grupos de mensagens de redes sociais. Após diversos boatos que foram veiculados em redes sociais e aplicativos de mensagens como o WhatsApp, a nova Itapemirim Suzantu esclareceu que partidas de ônibus e vendas de passagens na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, já ocorriam à época de antigas administrações das empresas Itapemirim e Caiçara, que tiveram falência decretada pela Justiça Paulista em setembro de 2022. A nova Itapemirim Suzantu opera as linhas por meio de arrendamento. Diferentemente do que foi veiculado em aplicativos de mensagens de redes sociais, não se trata de uma medida extrajudicial, a pedido da Prefeitura da capital fluminense e governo do estado. Também não existe nada de SOS Rocinha para transportar 1 milhão de pessoas do Rio de Janeiro para o Nordeste, em conjunto com outros grupos de transportes. Não há nada também de serviço social em situações urgentes. O cuidado deve ser redobrado com informações falsas e precipitadas. O usuário deve se informar pelos canais oficiais das empresas de transporte ou por veículos que contam com jornalistas profissionais. A XM Partners, a administradora judicial do processo de falência do Grupo Itapemirim,
recorreu na justiça para que volte a valer a decisão de primeira instância, que havia determinado a suspensão de linhas e mercados de ônibus rodoviários interestaduais concedidos às empresas do Nossa Senhora da Penha e Expresso União do Grupo Comporte, liderado pela família Constantino Oliveira. Estas linhas e mercados concorrem com as operações que são realizadas por meio de arrendamento pela empresa Nova Itapemirim Suzantu. O recurso foi apresentado nesta quarta-feira, dia 5 de junho, com entrada no sistema da Justiça nesta quinta-feira. No dia 24 de abril, em primeira instância, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça Paulista, atendeu o pedido da EXM da Suzantu e suspendeu 9 autorizações de linhas para o Grupo Comporte, sendo 8 para o Expresso União e uma para a empresa Nossa Senhora da Penha. Mas no dia 10 de maio, em segunda instância, o desembargador Azumaniche, da Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, atendeu recursos movidos pela NTT, que regula os serviços interestaduais de ônibus, e do Grupo Comporte. Desde 4 de março de 2023, a transportadora turística Suzano, a Suzantu, opera por meio de arrendamento as linhas que eram autorizadas, as viações Itapemirim e Caiçara do Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na mesma decisão, o magistrado autorizou o arrendamento das linhas e estruturas como guichês com o objetivo de angariar recursos para os credores do Grupo Itapemirim, uma vez que a Suzantu se comprometeu a repassar 1,5% da receita de vendas de passagens, com garantia de R$200 mil fixos por mês. Em valores atualizados, as dívidas do Grupo Itapemirim são de 2,6 bilhões de reais, contando débitos tributários, trabalhistas, com bancos de financiamentos e com fornecedores. A XM Partners e a Suzantu alegaram em resumo que a concorrência reduz a lucratividade das linhas, o que consequentemente prejudica os credores. Ambas também alegaram que as linhas foram autorizadas para o Grupo Comporte, enquanto estava em vigor uma proibição do TCU para concessão de novas autorizações, enquanto a corte analisava se o modelo deste tipo de autorização pela NTT era legal. Depois, o TCU concluiu que sim, o modelo de autorizações da NTT é legal. As alegações da SZM Partners e da Suzantu foram aceitas pelo juiz de primeira instância, mas o juiz de segunda instância acatou as alegações da NTT e do Grupo Comporte, que sustentaram que não pôde haver ingerência do judiciário no livre papel de regular da agência, que a concorrência e competitividade beneficiam os passageiros e que as autorizações foram dadas em período que não foi coincidida com a suspensão para análise do TCU. No novo recurso, a SZM Partners volta a argumentar que algumas das autorizações coincidiram com o período de suspensão pelo TCU, ou seja, houve uma mudança de fundamento, já que inicialmente a SZM Partners não tinha dito que não se tratava de todas as autorizações concedidas, mas de alguns casos. A SZM ainda defende que, em caso possível de conflito de leis e normas, é jurisprudência que prevaleçam as decisões de natureza falimentares que beneficiam credores. A Justiça vai analisar o recurso e não há prazo para a decisão. O juiz Gustavo Sampaio Correia, do Tribunal de Justiça de São Paulo, condenou a Autoaviação 1001 do Grupo JCA a pagar uma indenização de R$5 mil a título de danos morais e de R$185 por danos materiais a uma passageira porque a viagem sofreu um grande atraso e porque um dos ônibus usados pela empresa estava com urina transbordando no banheiro e vazando para o corredor. A viagem nessas condições durou mais de 9 horas. Segundo a defesa da usuária, a empresa se negou a trocar de veículo. Imagens feitas por usuários e compartilhadas em redes sociais mostram os dejetos invadindo o salão dos passageiros. O relato foi de forte cheiro e desconforto. A decisão é de 29 de maio e foi publicada neste dia 4 de junho. O relato diz que os usuários tiveram de descer em um momento da viagem para fazer as necessidades no mato, à beira da rodovia. Segundo o processo, a viagem ocorreu no dia 2 de janeiro, de Arraial do Cabo para a cidade de São Paulo.
A usuária alegou que o trajeto é feito por 2 ônibus, um entre Arraial do Cabo e a rodoviária da capital fluminense, de onde é realizada a conexão em outro veículo para a cidade de São Paulo. Ocorre que, segundo a passageira, o trajeto deveria ter sido feito em 3 horas. Entre Arraial do Cabo e a capital durou 9 horas e meia por causa do trânsito. Com isso, ela perdeu o segundo ônibus da conexão, cuja passagem tinha sido comprada, e foi informada que o próximo ônibus disponível só sairia às 6 da manhã do dia 3 de janeiro. Inconformada com a situação e cansada, a usuária decidiu comprar uma passagem da empresa Nossa Senhora da Penha, outra companhia que também faz o trajeto Rio a São Paulo. O valor foi de R$ 185. Na decisão, o juiz entendeu que, mesmo o atraso e a perda da conexão terem como causa o trânsito, não sendo fato de controle direto pela empresa como alegou a 1001, a companhia deveria tomar providências para reduzir os transtornos porque é de conhecimento de todos que na época do ano, quando ocorreram os fatos, o trânsito é mesmo complicado. Além da questão do trânsito, a 1001 alegou que o banheiro estava naquelas condições porque os passageiros jogaram papel higiênico no vaso sanitário, mas o juiz entendeu que as imagens mostram que não foi isso, e mesmo que fosse, a empresa deveria oferecer condições de higiene nas viagens. O magistrado classificou a situação como além do mero aborrecimento. A defesa da passageira pediu R$ 10 mil de indenização por danos morais, mas seguindo os preceitos de proporcionalidade aos fatos ocorridos, o magistrado estipulou o valor de R$ 5 mil. O Grupo JCA informou que a Autoviação 1001 não se manifesta acerca de processos judiciais em andamento. A Guanabara, patrocinador oficial do São João de Campina Grande, é a empresa de transporte rodoviário de passageiros com maior número de ligações interestaduais para a Rainha de Borborema, com operações partindo ou em trânsito de cidades das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do país. A Guanabara facilita o acesso ao maior evento junino do mundo. Os clientes da Guanabara podem viajar de mais de 30 cidades espalhadas pelo Brasil para curtir o São João em Campina Grande. Algumas das localidades atendidas são Belém, Marabá, Peritoró, Caxias, Timon, Imperatriz, Teresina, Picos, Juazeiro do Norte, Crato, Missão Velha, Barro, Brejo Santo, Ipaumirim, Aracati, Fortaleza, Brasília, São Desidério, Barreiras, Ibotirama, Ceabra, Irecê, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, Jequié, Mossoró, Alvorada do Norte, Goiânia, Anápolis, Teófilo Otoni, Santos, Rio de Janeiro e São Paulo. Com alta demanda de passageiros, especialmente para as linhas ligando as diversas regiões do Brasil, a Campina Grande garante seu lugar com descendência fundamental. A empresa oferece passagens com preços competitivos e diversos horários para facilitar sua viagem. Comprar antecipadamente não só assegura seu assento, mas também pode resultar em uma economia significativa. Viajar com Guanabara é sinônimo de conforto e segurança. Eleita a melhor empresa do Brasil pelo prêmio Melhores e Maiores do Transporte, a Guanabara oferece ônibus modernos equipados com Wi-Fi gratuito, portas USB, poltronas marcadas e muito mais. Durante o São João, a empresa preparou uma série de ações no local para o público, incluindo interações nas redes sociais, reforçando seu compromisso com a Paraíba e proporcionando uma experiência única aos passageiros. Os ônibus da aviação Petroita, que operam em Petrópolis, passaram por nova vistoria nesta semana da Companhia Metropolitana de Trânsito e Transportes. A Prefeitura da cidade serrana informa que foram reprovados 87% dos coletivos atualmente em operação. Diversas irregularidades foram encontradas pelos fiscais da Companhia Municipal, que será notificada a regularizar a situação. Caso isso não ocorra, a aviação que atua no transporte municipal será penalizada com multa. Há poucos dias, o Ministério Público do Estado do Rio solicitou que a empresa fosse proibida de circular na cidade, caso não cumprisse o que determina o contrato de concessão. A ação da promotoria foi motivada por denúncias que apontaram problemas operacionais e frota deteriorada. Os usuários relatam quebras constantes e acidentes envolvendo ônibus da empresa. A aviação Petroita
é alvo de ação civil pública, que determina a utilização de apenas veículos que estejam de bom estado de conservação e operação. Além disso, a empresa está em regime de recuperação judicial. É uma situação bastante similar que aconteceu com a aviação Cascatinha, que teve decretada a caducidade de seu contrato. A CPTRANS diz que as vistorias realizadas nas garagens das empresas acontecem regularmente. Ainda segundo a companhia, no período de 2022 até os primeiros meses de 2024 foram aplicadas mais de 1,6 milhões de reais em multas nessas duas empresas. Foram quase 5 mil infrações registradas nos anos de 2022 e 2024. E para fechar, a tarifa do transporte coletivo municipal de Guarapari, no Espírito Santo, está mais cara a partir deste último dia 4 de junho. O valor subiu de R$ 4,40 para R$ 4,60. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município em 29 de maio e deveria passar a valer no dia 1º de junho, mas foi adiada para o dia 4. A decisão do aumento pela Expresso Lorenzucci, operadora do sistema, se baseia em alta do valor dos insumos e do custo operacional. O reajuste foi acordado após reunião do Conselho Municipal de Trânsito no início de maio. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.